Fala, ferinha, professor João Alves de Física, tá? Estou aqui para a gente continuar, ou melhor, concluir o estudo da cinemática. Estudamos cada um dos movimentos em classe e agora vamos olhar movimento circular uniforme, beleza? Lembra que no estudo da cinemática nós nos preocupamos em descrever os movimentos e quando falamos em descrever movimentos estamos falando de descrever basicamente três grandezas. Estamos falando de descrever posição, velocidade e aceleração. Agora vamos adentrar num movimento chamado de movimento circular uniforme. Tu tem que entender que o nome de um movimento, ele nos diz muita coisa acerca de características daquele movimento. O nome já tem informações a nos dar. Movimento circular, circular nos fala sobre a trajetória. A trajetória desse movimento é uma trajetória circular. Uniforme significa algo que é constante, que tem uma só forma. O que é constante nesse movimento? A gente vai ver que isso está falando a respeito da velocidade. Porém, tem umas coisas a mais aí que tu tem que tomar cuidado, que a gente vai ver mais pra frente, fazendo questões e no conteúdo, beleza? Vamos adentrar no estudo do movimento circular uniforme, beleza? Vem comigo. Vê só. Movimento circular uniforme, ele é um tipo de movimento periódico. João, o que seria, porventura, um movimento periódico? Simples, tá, ferinha? Movimento periódico é aquele que se repete de maneira idêntica passado um certo intervalo de tempo. E quando passar aquele intervalo de tempo, novamente o movimento voltará a se repetir e passa de novo, ele se repete de novo e assim por diante. De maneira simples, podíamos definir um movimento periódico dessa maneira. Lembra, por exemplo, que alguns jornais são chamados de periódicos. Por quê? Passado um certo período, aquele jornal sempre vai ter uma publicação. Por exemplo, periódicos diários. Então, é um jornal que diariamente tem novas versões, tem novas publicações. João, me dá exemplo de movimento circular que é um movimento periódico? Simples. Lembra, por exemplo, de um relógio analógico, um relógio de ponteiros, beleza? Os ponteiros de um relógio, eles fazem um movimento circular e esse movimento se repete a cada 12 horas. Lembra que teu relógio marca de 12 em 12 horas, então, passadas 12 horas, o movimento volta a se repetir e ele marcará mais 12 horas. Beleza até aqui? Tranquilo? Isso é um movimento periódico. João, me dá mais exemplos de movimento circular? Eu posso te falar, por exemplo, da rotação da Lua ao redor da Terra, ou da rotação de satélites ao redor da Terra, como mostra esse gifzinho aqui, ó. Esse gif do nosso slide, ele pode demonstrar mais ou menos como seria a rotação de um satélite ao redor da Terra, ou da própria Lua, tá? João, a rotação da Terra ao redor do Sol também é um movimento circular? A resposta rigorosa é não, tá? Porém, esse movimento circular aplicado a esse caso é uma boa aproximação. A gente sabe que, na realidade, pela lei de Kepler, o movimento da Terra ao redor do Sol forma uma trajetória elíptica e não uma trajetória circular, ok? Porém, poderíamos tratar esse movimento como circular em uma certa aproximação. E também periódico. O período que leva para esse movimento se repetir é um período de aproximadamente 365 dias, beleza? Então, entendido que é um movimento circular, entendido que é movimento periódico, vamos aprender duas grandezas ou dois conceitos que são super importantes no estudo de movimento circular e também vai ser no estudo de outros movimentos periódicos, como movimento harmônico simples, até mesmo no estudo da ondulatória, beleza? O primeiro conceito que tu tem que aprender é esse daqui, ó. É o conceito de período. João, o que seria período? Simples de te dizer, tá? Período é o tempo necessário para que um corpo execute certo ciclo ou que um movimento termine seu ciclo. No caso do relógio, período é o tempo necessário para que os ponteiros deem uma volta completa. No caso do nosso GIF, olha, imagine, vou deixar ele passar por aqui, ó. Cadê minha setinha? Pronto. A partir de que passou por aqui, ó, passou, puf, agora eu começo a cortar um período de tempo. Eu estou contando o tempo até que ele complete o ciclo. Voltou, 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 bateu na minha setinha, completou um ciclo. Esse tempo necessário para dar uma volta é chamado de período, beleza, pessoal? A gente vai representar nas contas
o período com a letra T maiúscula, ok? O segundo conceito importante é o conceito de frequência. Frequência nada mais é do que o número de ciclos em um intervalo de tempo. Pensando, por exemplo, aqui no YouTube, vê só. Digamos que eu poste um vídeo por semana. Isso é uma ideia de frequência. Eu estou postando um vídeo a cada intervalo de tempo de uma semana. Digamos que eu quero aumentar minha frequência de vídeos. Então eu começo a postar um vídeo a cada 2 dias. Isso é uma informação de frequência. Então frequência está associada com o quê? Vou até subir o slide um pouquinho para vocês verem, tá? Frequência tem a ver com o número de ciclos em um intervalo de tempo. Então entende bem os conceitos. Período é o tempo necessário para realizar um ciclo. Frequência é o número de ciclos que o movimento realiza em um determinado intervalo de tempo, ok? João, essas grandezas são importantes, são super importantes e a gente tem que saber relacioná-las, tá? Então, olha para cá. Vê só, a gente tem que frequência é o número de ciclos por intervalo de tempo, beleza? Tá aqui, ó, número de ciclos por intervalo de tempo. Se eu quiser analisar apenas um ciclo, então o meu número de ciclos vai ser só um. Então, em vez de n aqui em cima, eu coloco 1, beleza? Um ciclo. E qual é o intervalo de tempo para que o movimento execute um ciclo? Nós já vimos que tempo necessário para realizar um ciclo, nós chamamos de período, pessoal. Então, olha, quando eu tenho uma volta, um ciclo apenas, o meu intervalo de tempo é período. Isso nos mostra que a frequência é 1 sobre o período. A gente chama isso de inverso. A frequência é o inverso do período. Consequentemente, o período vai ser o inverso da frequência. Beleza, tranquilinho até aí? Frequência é inverso do período é inverso da frequência. Beleza, João, estou entendendo, tá massa até aí. Tem questão de unidade, eu vou ter que converter alguma unidade. A gente sabe que na física, e principalmente nos vestibulares, eles gostam de confundir os estudantes com questões de unidades de medida. Qual é a unidade de medida de período? Período é tempo, ferinha. Se é tempo, então é em segundos, tá? E frequência, João? Olha para cá. Frequência é número de ciclos, 1, 2, 3. Número é uma grandeza adimensional. Então não tem unidade, tá? Número de ciclos no intervalo de tempo. Intervalo de tempo é medido em segundos. Então, olha, a unidade de frequência é algo que é adimensional, eu botei um 1 de representação, sobre segundo. Essa ideia de 1 sobre segundo, essa unidade, a gente deu um nome especial que é chamado de Hertz, em homenagem a um físico que trabalhou bastante nessa área, que foi o Hertz, tá? Então, a unidade de frequência é Hertz no padrão SI. O que significa 1 Hz? Significa, por exemplo, se é 1 Hz, é uma rotação por segundo, ou um ciclo por segundo, tá? A unidade Hertz significa rotações por segundo. Mas, João, vê só, eu tô no carro e eu vejo que tem um velocímetro do carro lá, beleza, que me mostra a velocidade, mas tem outro ponteiro do lado que mostra as rotações do motor por minuto. Ele dá uma frequência de RPM. RPM significa rotações por minuto, beleza, pessoal? Hertz, rotações por segundo. RPM, rotações por minuto. Massa, João. Como eu relaciono esses dois caras? Simples. Imagina que teu sistema faz uma rotação por segundo. Isso é um caso. Ele faz uma rotação a cada segundo. Em rotações por minuto, ficaria que valor? Pensa comigo. Se é 1 a cada segundo, 1 minuto tem 60 segundos. Então, uma rotação por segundo são 60 rotações por minuto. Então, olha, quando eu passo de Hertz para RPM, eu multiplico por 60. Quando eu volto de RPM para Hertz, eu divido por 60, beleza? Tranquilinho até aí, olha. Hertz para RPM, multiplica por 60. Quando eu volto, eu divido, tá? Isso é frequência e período, grandezas essenciais para a resolução das tuas questões. Vamos dar prosseguimento. Uma coisa que vai ser interessante no movimento circular é o seguinte. No movimento circular, a gente tem grandezas não só lineares, mas também grandezas angulares. O estudante está acostumado com grandezas lineares.
Toda cinemática a gente faz em torno de grandezas angulares, tá? Quando a gente fala de deslocamento, a gente fala de deslocamento linear. Por exemplo, é o que a gente chama de ΔS. Quanto foi o deslocamento daquele cara? Foram 10 metros. E isso é um deslocamento linear. É uma grandeza linear. Porém, no movimento circular, a gente também trata de grandezas que são angulares. Beleza, farinha? Olha para o nosso desenho aqui, tá? Imagina essa bolinha que ela sai dessa posição e vai até o outro lado. Tranquilo? Ela fez uma trajetória e ela teve um deslocamento de ΔS, que é esse cara daqui de cima. Se você analisar a retinha que, entre aspas, ela conecta a bolinha ao centro do círculo. Durante esse movimento, essa retinha varreu um certo ângulo. Esse ângulo a gente chama de deslocamento angular. Essa é a letrinha que a gente representa o deslocamento linear. O deslocamento angular nós vamos representar com a letrinha grega θ, beleza? Uma grandeza linear e uma grandeza angular. A posição linear é S e a posição angular é θ. Tranquilo? Então, olha, teve um deslocamento ΔS e teve um deslocamento angular Δθ. João, como é que eu relaciono posição linear e angular? Isso aqui é uma medida, é uma equação da geometria, tá? Relaciona o arco de circunferência com um ângulo. A relação é que S é θ vezes R. Uma coisa importante, tá? Esse ângulo que a gente vai trabalhar aqui, θ, ele vai estar em radianos, fera, em radianos. Poxa, João, me quebrei. Eu não sei como trabalhar com ângulos em radiano. Eu só sei trabalhar em graus. Como é que eu resolvo isso agora? Como é que eu vou resolver isso daí? Simples, tá, ferinha? Simples. Tu sabe que, se tu não sabe, agora tu vai saber. Uma volta completa em graus são 360 graus. Em radianos são 2π radianos, tranquilo? Então tu vai fazer uma regra de 3. Tu faz 360 está para 2π, o ângulo que eu quero está para x. Resolve a regra de 3 e tu vai ter um resultado em radianos, beleza? Falamos da posição no movimento circular uniforme. A posição, temos ela linear, temos ela angular, tá? E a gente relaciona essas duas da seguinte maneira. S é igual a θ vezes R. Beleza? Vamos lá. Velocidades, tá? Esse cara é a parte mais importante. A parte de velocidade linear e angular é a parte central, entre aspas, do movimento circular uniforme, tá? Se tu aprende bem esse cara, tu resolve boa parte das questões. O que é que tu tem que ter em mente para aprender isso? Tu tem que saber que o conceito de velocidade não vai ser alterado. Velocidade linear é o quê? É deslocamento sobre tempo. Se é linear, eu estou tratando do deslocamento linear, é o ΔS sobre o t. Então, minha velocidade angular, que a gente representa com a letrinha ômega, também é deslocamento sobre tempo. Qual é a única mudança? Que aqui eu estou tratando de um deslocamento angular, beleza? Aqui é um deslocamento angular sobre o tempo. O conceito é igualzinho, ó, deslocamento sobre o tempo. Só que um é linear e o outro é angular. Aqui a gente mede em metros por segundo, aqui a gente mede em radianos por segundo. Ok? Deixa eu aprofundar um pouquinho mais. A gente precisa relacionar essas velocidades com frequência e período. Por quê, João? Porque as questões vão te dar, na maioria dos casos, frequência e período. Se tu souber trabalhar com essas grandezas, tu tá feito. Tu resolve 90% das questões se tu souber relacionar velocidade linear e angular com frequência e período. E não é difícil, tá? Não é difícil. Vamos lá. Olhando para a velocidade angular, a gente sabe que ela é Δθ sobre ΔT. Massa, João. Isso eu entendi. Tranquilo, então a gente segue. Imagina que a gente vai tratar apenas de uma volta ou um ciclo, tá? Para uma volta completa, uma volta completinha, minha variação de ângulo, ou seja, meu Δθ, é de 2π radianos. E o período de tempo, o tempinho que leva para dar uma volta inteira, é o que a gente chama de período, olha. Aparece o período aqui embaixo. Então, eu posso escrever o ômega, que é a velocidade angular, como sendo 2π dividido pelo período.
Massa, tranquilinho de se resolver, beleza? Ômega 2π sobre período. Top, João. E se eu tiver a frequência ao invés do período? Lembra do seguinte, tá? O período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Então eu sempre posso trocar um pelo outro, desde que eu troque de cima para baixo ou de baixo para cima, olha. Se o período aparece aqui embaixo, eu posso substituir ele pela frequência, mas a frequência vai aparecer aqui em cima. Por quê, João? Numa maneira mais calculista, tu substituiria período por 1 sobre f. Repete o de cima, inverte o de baixo, o f ia parar em cima, tá? 2π vezes a frequência. Então, olha, se tu tem período, se tu tem frequência, tu acha a velocidade angular, beleza? Tranquilinho de resolver. João, e a velocidade linear? Do mesmo jeitinho, fera. Vamos lá. Quem é o ΔS para uma volta inteira? Eu dei a volta todinha. O ΔS vai ser o comprimento dessa circunferência, tá? Ou melhor, o perímetro que a gente chama da circunferência. Se você lembrar da geometria, o comprimento de uma circunferência é 2π raia, como eu gosto de dizer. É 2π raia. É 2π vezes o raio, tá? É o comprimento de uma circunferência inteira. Eu andei uma circunferência inteira. E qual é o tempo que eu levo para fazer um ciclo? Esse tempo a gente chama de período, ó, tá aqui embaixo. Então a velocidade é 2πr dividido pelo período. Top, massa. Se eu quero com a frequência, em vez de período embaixo, eu jogo frequência em cima e tá resolvido, tá top, beleza? João, tem como eu relacionar velocidade linear e velocidade angular? A resposta é sim, tem, dá para fazer de boaça. Olha para cá. Olha para essa formulazinha, tá? Velocidade linear é 2π vezes r dividido pelo período. Só que se tu analisar, ó, 2π sobre o período, que está aqui, ó, 2π sobre o período. Esse carinha é exatamente esse. E esse carinha é o ômega. Então presta atenção, ó, V é 2π sobre o período, que é ômega, vezes R. Então eu chego à conclusão que V é ômega R, ferinha. Então, ó, se eu tenho a velocidade linear, eu acho a velocidade angular. E vice-versa. A velocidade linear, que é o V, vai ser a angular, que é ômega, vezes o raio. Tranquilo? Relacionei as duas frequências. As duas frequências não, as duas velocidades, tá? Me desculpe. Vê só, João. A gente sempre fala de 3 grandezas. Posição, velocidade e aceleração. Falasse da posição, massa. Falou da velocidade, ok. Agora falta a aceleração. Vamos falar um pouquinho da aceleração nesse movimento, tá? O fera, ele vai lembrar de movimento retilíneo uniforme e ele vai dizer o seguinte, olha. Movimento uniforme significa que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, eu não tenho aceleração, João. Por quê? Porque a aceleração nada mais é do que mudança de velocidade. E a minha velocidade é constante, não tem aceleração. O fera tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que lembrar que velocidade é um vetor. Olha para o nosso GIF. O módulo da velocidade, ele não se altera. Digamos que é 10 metros por segundo. Então, o satélite está girando com 10 metros por segundo. Porém, o vetor velocidade, olha, o vetor velocidade, ele está sempre mudando. Ó. Ele está numa direção e um sentido e ele vai mudando com o passar do tempo. Nota que o módulo não muda, mas o vetor está mudando. No fundo, a velocidade está sendo mudada, tá? E se está sendo mudada, tem uma aceleração. Essa aceleração é o que a gente chama de aceleração centrípeta. Olha aqui o vetorzinho da aceleração centrípeta. O que você tem que saber sobre ela? Ela é sempre perpendicular à trajetória e aponta para o centro dessa trajetória, ferinha. Presta atenção. Tem outro tipo de aceleração que é chamada tangencial. Tangencial é essa direção da velocidade, olha. Sempre tocando na trajetória. Isso é o que a gente chama de tangencial. Se tivesse aceleração tangencial, o módulo da velocidade ia mudar. Então aprenda uma coisa, no movimento circular uniforme tem aceleração. Essa aceleração é centrípeta, mas não tem
Aceleração tangencial. Bota isso na tua cabecinha, tá? O Enem às vezes gosta de fazer uma casquinha de banana para tu cair nesse tipo de problema, tá? Então presta atenção para não cair nesse erro. Aprendido um pouco da teoria de movimento circular, vamos botar em prática? Vamos fazer algumas questões para você aplicar esses conceitos? Vamos lá! Primeira questão que a gente vai trabalhar é a seguinte, olha. Questão da PUC do Rio de Janeiro. A questão até é simples, tá? A questão fala o seguinte. Um ciclista pedala uma trajetória circular de raio 5 metros. Então, olha, se tu tá fazendo isso num papel, tu já grifa a informação que ele te deu, que é um raio de 5 metros. Essa informação com certeza vai ser útil, ok? Então, eu tenho esse raio. Com uma velocidade de translação, presta atenção, velocidade de translação é velocidade linear, tá? Algumas questões vão chamar também de velocidade escalar. Então, relaciona esses caras, beleza? A velocidade é 150 metros por minuto. Vê que estranho, né? A gente usa metro por segundo. Aqui ele está usando metro por minuto. Vamos seguir. A velocidade angular do ciclista em radianos por minuto é quanto? Ah, tá ok. Se ele me deu a velocidade em metros por minuto e ele pediu radiano por minuto, então não vou converter, porque já está do jeito que ele pediu, tá? Não precisa converter. Como eu vou resolver, João? Vamos lembrar do seguinte. Velocidade linear é ômega vezes R, ok? A gente sabe que V é ômega R. Tranquilo nisso daí? Beleza. Ele me deu o V, ele me deu o R e ele quer o ômega. Esse R que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Ó. Ômega é V dividido por R. V é 150, R é 5. 150 dividido por 5 dá 30, pessoal. Aí você olha e diz, minha irmã, velho, isso é muito fácil. Claro, Ferinha, é muito fácil. O que eu estou fazendo aí vocês têm que fazer em casa para aprender melhor, tá? Mas com o João fica facinho mesmo, rapaz. A gente fala bem mastigadinho para não ter risco de você errar, tá bom? Questão simples, questão direta. Ele te deu V, te deu R também e ele quis o ômega. Era só tu dividir um pelo outro e já estava resolvido o teu problema. Bora para a próxima questão? Questão teórica do Enem de 2014. Aí tu tem que tomar cuidado. Essa questão tinha uma belíssima de uma casca de banana, um laço do inimigo para tu errar. Se tu é um estudante desatento, tu teria errado essa questão. Se tu é um cara ligeiro nas ideias, tu sacou a malícia do Enem. Vamos ler a questão? Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho. Massa. Considerando o módulo da velocidade constante. Ok. Vamos analisar o quadrinho? Tá o Cebolinha tirando onda com a Mônica full pistola atola o coelho no Cebolinha. Cebolinha numa Matrix desvia do coelho. Aí a gente vê, ó, no quadrinho 3, o coelho vai e faz a volta na Terra, fazendo um movimento circular uniforme. Volta, a Mônica desvia e pega no Cebolinha, né? Igual a Karma. Tentou fugir, mas já era, meu filho. A gente vê que no quadrinho 3, o coelhinho executou um movimento circular uniforme. Massa. Vamos para a pergunta. A pergunta é a seguinte. Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadro, que é aquele do movimento circular, é quanto? Ela quer saber como é esse vetor. Vou te dar de cara qual é o BO. Se tu é um estudante desatento, se tu tá desligado, se tu tá vacilando, tu vai ler o seguinte. Qual é o vetor aceleração? Aí tu vai pensar, aceleração, movimento circular, aceleração centrípeta. Estourei, vou acertar. Aí tu olhar essa alternativa aqui, ó. Perpendicular à sua velocidade, aqui ó, perpendicular à sua velocidade e dirigido para o centro da Terra. Aí tu vai dizer, é essa, centrípeta, perpendicular à velocidade e apontando para o centro da Terra. Só que o cara esperto, ele leu a questão. E a questão fala o seguinte, olha. Qual é o vetor? Ele quer saber do vetor aceleração tangencial. O que é que a gente acabou de falar? A aceleração tangencial no movimento circular uniforme é zero. Não tem aceleração tangencial, tá? Se tu tava de vacilo, tu pensou aceleração só e foi direto procurando uma alternativa que falasse de aceleração centrípeta.
Porém, ele está perguntando a aceleração tangencial. E a aceleração tangencial, meu velho, não tem não. Pode ir com fé na letra A, que a resposta é nula. Não tem aceleração tangencial. Se tu caiu nessa fuleiragem, comenta aqui no vídeo. João, caí na pegadinha do Enem, mas não vou cair mais, tá bom? Pessoal, mais uma questãozinha pra gente. A questão é a seguinte, olha. O tacômetro é um equipamento que fica no painel do carro para indicar ao motorista em tempo real qual é a frequência de rotação do motor. Supondo que um tacômetro esteja indicando 3.000 RPM, olha, ele te deu frequência, tá? Ele te deu frequência. 3.000 RPM. Determine a velocidade angular de rotação do motor em radianos por segundo. Vamos lá. Eu te disse que era importante associar velocidades lineares e angulares com frequência. Tá aí a prova de que isso é importante. A questão está abordando isso. Ela te deu uma frequência e ela quer uma velocidade angular. Como é que a gente relaciona? A gente sabe que ômega é 2π vezes a frequência, beleza? Só tem um probleminha, João. É que a frequência está em RPM. E aqui eu quero por segundo. Se é por segundo, tem que estar em Hertz. Não erra isso, tá? Então, João, como é que transforma RPM para Hertz? Acabamos de ver. De RPM para Hertz, eu divido por 60. Então, minha frequência vai ser 3.000, cadê o meu mouse? 3.000 RPM. Se eu quero em Hertz, eu faço 3.000 dividido por 60. Corta 0 com 0, 300 dividido por 6 dá 50 Hz. Massa, achei a frequência, é só substituir em cima, tá? Ômega vai ser 2π vezes 50. E tu faz o seguinte, olha, 2 vezes 50 dá 100, o π tu bota no final e tua velocidade angular vai ser 100π radianos por segundo, alternativa C. Olha, te deu frequência, pediu velocidade angular, mas ele te deu essa frequência numa unidade trocada, para que tu substituísse, transformasse as unidades e aí tu pudesse resolver a questão. Vou fazer mais uma questão, tá? É a saideira. Porém, antes de fazer essa questão, eu vou esperar que tu curta aqui o vídeo da gente da videoaula. Eu vou estar disponibilizando muito conteúdo, tá, nesses dias. Curte aqui a videoaula. Se inscreve no meu canal também, que eu vou estar postando muito conteúdo para Enem e vestibulares. E divulga esse vídeo aí no teu Instagram, posta no History e me marca. Meu Instagram é o @exatascomjoão, tá aí da minha logo, é esse Instagram mesmo. Me marca que eu estou repostando. Se você está vendo esse vídeo na semana em torno do dia 20 de março de 2020, eu estou fazendo lives todo dia no Instagram, tá? É uma semana direto de live sobre cinemática. Se você está vendo esse vídeo em torno do dia 20, 21, 22 de março de 2020, a gente está de quarentena por causa do coronavírus, o Covid-19, e eu estou fazendo lives para que nós estudantes, vocês que vão fazer a prova do Enem, não fiquem parados nesses dias, tá? E ainda mais, no meu Instagram tem um link para um grupo no Telegram, onde eu estou jogando listas diariamente, tá? É o grupo Física Raiz, onde eu dou um acompanhamento top para vocês. Espero vocês lá, tá? Sabendo disso, vamos para a última questão. Saideira, tá, farinha? A saideira do nosso vídeo. Tá aqui, ó. Um eucalipto encontra-se plantado perpendicularmente a uma superfície plana. Perpendicular, o eucalipto está em pé. E ele fala, a árvore é cortada junto ao chão e leva 4 segundos para deixar a posição vertical e ficar no chão na posição horizontal. Aí vem a pergunta, determine o valor aproximado da velocidade angular média de queda desse eucalipto. A gente sabe que, vê, ele pediu velocidade angular. Ele não deu período, não deu frequência. Então a gente vai pela definição. Velocidade angular, Δθ dividido por ΔT. Qual é o deslocamento angular desse cara? Qual é o Δθ? Aí tu tem que pensar um pouquinho, olha. O eucalipto está em pé na vertical. E ele vai cair até a horizontal. Esse ângulo aqui de deslocamento é 90 graus, ferinha. 90 graus. Em radianos, dá π sobre 2, beleza? Então, meu Δθ é π sobre 2. E o ΔT? O ΔT ele deu na questão aqui, ó, 4 segundos. Então, minha resposta vai ser π sobre 2 dividido por 4. Continuando essa continha, olha.
repete o de cima e inverte o de baixo, tá? Aquela questãozinha de fração. Repito o de cima, multiplico pelo inverso da segunda. Então, olha, π vezes 1 dá π. 2 vezes 4, aí até onde eu me lembro, 2 vezes 4 dá 8. Então, eu tenho π sobre 8. Na questão, ele diz, use π como 3,14. Se você substituir aqui e fizer essa continha, vai dar aproximadamente 0,4 ou 0,40, é a mesma coisa, radianos por segundo, a alternativa B, beleza? Fizemos 4 questões de movimento circular, o conteúdo está dado. Usa esse momento de quarentena em casa para estudar. Lembra que quarentena não é férias, tá? Devemos tomar cuidado porque é uma situação grave, ferinha. Espero vocês nas próximas videoaulas que eu vou estar postando aqui. Espero vocês mesmo, tá? Não esquece de dar like, de se inscrever e de compartilhar. Comenta aqui se tu caiu naquela pegadinha da questão do Enem, tá? Até mais. Fui!